Olá, como é que nós estamos? Hoje está um pouquinho meio frio, né? Estou aqui mais uma vez trazendo uma reflexão para nós. É, Alguns amigos pediram para fazer um tipo de vídeo e eu até ia fazer o tipo que eles me pediram, mas aí deparei com essa passagem aqui, me deu vontade de trazer ela para nós junto meditarmos nela. A Bíblia é interessante, tem coisas que às vezes nós entendemos de uma forma e ela é de outra forma. Eu não sei se já aconteceu com você, de você questionar Deus em determinado momento. Por que, Senhor? Por que? Aconteceu? Eu acho que todos nós, né, passamos por esse momento de questionamento. O salmista Davi, no Salmo 12, ele olhou e viu assim a maldade de alguns seres humanos e ele questionou Deus por que aqueles ímpios, né? E no capítulo 13 de Salmo, aí ele diretamente questiona Deus e faz a sua pergunta: por que, Senhor? Até quando? Até quando tu vai te esquecer de mim? Até quando vai esconder a tua face de mim? Davi, né? E Davi, chamado na Bíblia o amigo de Deus. Quanto mais eu e você, quantas vezes nós questionamos a Deus com coisas que nós não conseguimos entender. Quer ver uma história que sempre gostei muito dela, mas, claro, no princípio da minha conversão eu não conseguia entender ela, o porquê. Quando os irmãos de José venderam José como escravo para o Egito, né, por ciúme, né, porque eles tinham ciúme de José, né? Então eles terminaram vendendo o irmão como escravo para o Egito. E aí a gente fica pensando, né, como é que Jacó reagiu quando os filhos disseram para ele que as feras tinham matado José. Jacó praticamente trabalhou 14 anos para Labão para ter a Raquel. Trabalhou 7, deram a Lia para ele, enganaram ele. Ele trabalhou mais 7 pela Raquel. E teve só 2 filhos com ela. Ela, estéril, né? Teve só 2 filhos. Teve José e Benjamim. E José era o filho amado. Não vou dizer que ele não gostasse dos outros filhos, né? Mas José, dá para ver que ele era o predileto dele. Eu quero acreditar que José deve ter questionado muito a Deus. Ah, meu Deus, por que isso? Por que o Senhor permitiu isso, né? Mas se nós lermos a história de José em Gênesis, capítulo 37, até o capítulo 47, nós vamos ver a mão de Deus enquanto o inimigo fazia, a mão de Deus desmanchava. Vocês vão ler a história e vão ver que José, depois de todos os altos e baixos que ele teve, quem conhece a história é desnecessário comentar, e quem não conhece, procure ler para entender. José tornou-se o vice-rei, governador. Tudo passava pela mão dele. Veio aquela fome, né? Aquela das 7 vacas magras, né? Primeiro as vacas gordas, então José ajuntou tudo que dava. Até egípcios se venderam como escravo para ter o pão de cada dia, suas propriedades e tudo.
E nesse inteirinho, os irmãos de José também foram até o Egito para pedir comida, comprar comida. Quem é que vendeu comida para eles? José. Eles não conheceram o irmão, jamais poderiam imaginar. Mas eu quero resumir a história, porque vocês vão ler direitinho ali, vão ver. Se José não tivesse lá no Egito, o que seria de Jacó e toda a sua família? Nós sabemos pela história que Deus havia prometido a Abraão a promessa de fazer dele uma grande nação. Não disse como, mas disse que faria. E Jacó, praticamente, foi o homem que mais propagou a obra de Deus. Ele e seus filhos formaram as tribos. E quando eles entraram no Egito, quando José trouxe, entrou ali, alguma tradução de 69, outra de 70 almas ou pessoas, né? Veio os sobrinhos, as noras, as cunhadas, todo o pessoal ali de Jacó vieram para o Egito. Então, aparentemente, Deus foi injusto quando permitiu que José fosse vendido. Mas Deus estava vendo lá adiante, bem lá adiante. Sabe, queridos, às vezes eu fico imaginando como é o agir de Deus. Outra história interessante que me chama a atenção, só que este não questionou. Abraão. Abraão foi o pai da promessa. Saiu do Ur dos Caldeus, 75 anos, já não era novo. Sara, bem idosa já, aos 99 anos, Deus deu Isaac para Abraão. Agora Isaac está um garotão bonitão, grande, e Deus pede que Abraão mate o seu filho, ofereça como um holocausto, lá no monte de Moriá, das montanhas de Moriá. Aí, meu querido, Abraão poderia ter questionado Deus, mas Abraão não questionou. Abraão ficou firme e cumpriu o que Deus mandou. Só que na hora que ele ia executar o seu filho, Deus disse: basta. Deus tinha provido, conforme Abraão falou. Cadê a oferta, pai? Perguntou Isaac. Deus proverá. Ali apareceu o cordeiro para o sacrifício. Abraão não questionou. Essa história está lá em Gênesis capítulo 21, versículo 1 a 3, você pode ver na sua Bíblia, pode conferir. Agora, uma outra história que eu acho muito interessante, que nos faz pensar seriamente, é a de Moisés. Moisés esteve 40 anos sofrendo com o povo no deserto, comendo pó, dormindo em barraca, quase sendo apedrejado, como ele mesmo disse, pelo povo, o povo sempre reclamando. E quando chegaram na Terra Prometida, lembra o que aconteceu? Lembra ou não? Lembra? É verdade, é isso aí. Tu não entrarás. Deus disse para ele, tu não vai entrar. Olha bem com teus olhos, porque tu não vai entrar aí. Moisés deve ter chorado, deve ter pensado, puxa vida, né? Queria tanto, tanto, tanto sentar lá, numa cadeirinha de balanço, ver meus netinhos brincando, né? E agora Deus fazer isso comigo. Moisés deve ter questionado, mas Deus disse que ele não entraria. E ele não entrou. Você pode ver essa história. Está esboçada lá em Deuteronômio 34, 1 a 5, morreu Moisés. Agora, eu não entendia por que Moisés tinha morrido. Eu confesso para vocês que eu não entendia. Por muitos anos de igreja, eu não entendia. Mas com a graça de Deus, a gente depois começa a estudar e pesquisar e começa a aprender também com o Espírito Santo
nos orientando. E aí eu aprendi que Deus tinha dito para Moisés falar. Algumas traduções disse para ele tocar na rocha. Outras traduções diz que era para ele falar para a rocha. E Moisés não falou para a rocha, porque Moisés estava irado com o povo. Moisés era um homem manso, mas estava nervoso. Sabe o que Moisés fez? Ele feriu a rocha. Ele feriu a rocha. Você pode ver isso aí em Números 20 e o versículo 8. Lá no versículo 11 do capítulo 8. Ele feriu a rocha. E por isto, por ele ter ferido a rocha, ele não entrou. Agora, o mais importante disso tudo, meus queridos, o mais importante disso tudo, é que Deus, na sua infinita misericórdia, tinha um plano muito melhor para Moisés. Lá em Judas, capítulo 1, no versículo 9, nós vemos que o anjo contendia com o Espírito do Senhor para que Moisés não fosse ressuscitado. E Moisés foi ressuscitado. Aqueles que têm um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus sabem perfeitamente que lá em Mateus, capítulo 17, versículo 2 e 5, lá em Lucas também, Moisés, no Monte da Transfiguração, apareceu Moisés e Elias. Algumas traduções, ou até mesmo algum deles, diz que Moisés apareceu, mas outra tradução diz que Moisés e Elias conversavam com Jesus. O que eles conversavam, nós não sabemos. Mas era possível que era sobre o peso da cruz que Jesus teria que levar por mim e por você. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, eu e você não teria a oportunidade de um dia estar lá na Canaã Celestial, morando com Jesus para sempre. Sabe, meus queridos, meus amados, tem uma coisa que eu muitas vezes fico pensando. Tem coisa que é difícil de nós entendermos na palavra de Deus. E nós temos que aceitar pela fé. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada de um lugar para o outro. E o duvidar não nos leva a nada. Não vai resolver nada. É ruim para nós. Em Deuteronômio 29, 29, eu gosto muito daquele texto. Talvez você conheça, é claro que você conhece. Eu não estou aqui pregando para você. Eu estou aqui para nós conversarmos e meditarmos nas belezas dos projetos que Deus faz para nós. Lá e diz assim, ó, mais ou menos assim, não vou dizer exatamente de memória. As coisas reveladas é para nós. As ocultas é para Deus. E as reveladas para nós é para os nossos filhos. Você entendeu? Então tem coisa que Deus não nos revela. Não é importante nos revelar. O que é importante para a nossa salvação, Ele nos revela. Eu convido você, meu querido, para nós juntos meditarmos nessas passagens, pensarmos, repetirmos e ver se tem sentido. Se você acha que tem sentido, passe para outro. O meu objetivo não é pregar para ninguém, não. Meu objetivo é que essas reflexões alcancem aqueles que, porventura, têm sede do conhecer da palavra de Deus e que talvez possa até abrir o coração para que o Espírito Santo possa entrar e fazer morada. Porque se você não abrir o coração, ele não vai entrar. Lembra de Apocalipse 3:20? É isso que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo.
Vai depender de você. Ó, meu querido, minha querida, meus amados, foi bom estar com vocês esses minutinhos. Se Deus quiser, nos encontramos no próximo videozinho. Um grande e carinhoso e forte abraço para você e para toda a família. Que Deus abençoe ricamente a sua vida espiritual. Que nunca falte a você fé e confiança nas promessas de Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Um grande abraço.